Então, a segunda parte aqui da aula, pessoal, a gente vai fazer pelo outro método. Inicialmente, ontem, a gente desenvolveu as equações governantes. Com base nelas, a gente já consegue discretizar por diferenças finitas, de forma bem direta. Não precisa de muito manipulação matemática. Agora, por elementos finitos, não é assim. Por elementos finitos, o que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente acha a forma fraca dessa equação aqui. Depois que eu achei a forma fraca dessa equação, a gente vai... Depois que eu achar a forma fraca dessa equação, aí sim, com base nela, eu vou achar a discretização por elementos finitos. Então, nessa parte da aula, é isso que eu vou fazer. Eu vou achar a forma fraca. E numa terceira parte, vou fazer a discretização por elementos finitos e desenvolver toda a teoria. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer agora, tá? A forma fraca. Vamos desenvolver, então, agora a forma fraca das nossas equações aqui. É bem simples, né? Não é difícil. Como que faço para desenvolver a forma fraca? Né? Para desenvolver a forma fraca, pessoal, eu preciso multiplicar isso pela minha função h, né? Chamada aqui uma função teste, e depois integrar ao longo do meu domínio. Aqui, ó, o meu domínio ômega. Eu não vou escrever dessa forma. Vou escrever assim, ó. Tá? Deixa eu ver se fica fácil. Não, não fica fácil assim, não. Vou fazer aqui da outra forma mesmo. Tô até pensando aqui. Vou retomar um pouquinho para trás, tá, pessoal? Vou fazer isso de forma mais genérica ainda. Vou fazer assim, ó. Então, a equação que eu vou fazer, eu não vou fazer dessa forma, não. Eu vou deixá-la um pouco mais geral. A equação governante que eu vou utilizar, tá? A equação governante que eu vou utilizar, então... Eu poderia fazer dessa direto, né? Bom, só pra... Eu vou fazer dessa direto mesmo. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar esse W, né? É um problema escalar, e eu vou multiplicar por isso aqui. Pelo... Opa! Meu Laplaciano de H. Vou integrar ao longo do meu domínio. O domínio eu estou chamando de ômega. Igual a zero. Perfeito, só isso. Tá? O W ele tem que ser uma função escalar, tá, pessoal? Porque o meu variável, aqui a minha variável dependente primária, ela também é um escalar. Se fosse deslocamentos, a variável primária dependente, ela seria um vetor vetorial. Então aqui o W também teria que ser vetorial. Isso a gente vai ver semana que vem, quando eu fazer do desenvolvimento lá por elementos finitos e achar a forma fraca para o nosso campo vetorial, para o nosso campo de deslocamentos, quando eu vou fazer achar a equação governante que descreve a análise de tensão e deformação para problemas de mecânica dos sólidos. Né? A equação governante descreve, então, os nossos problemas de mecânica dos sólidos. Aqui, para problema de fluxo ou um problema de campo escalar, como isso aqui é um escalar, isso aqui tem que ser um escalar também, essa função teste. Tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, tá? Para achar a forma fraca? Esse é o primeiro passo. Multiplica por W e depois integra ao longo do meu domínio. Tá? Primeira coisa, então, aqui já está feita. Agora eu preciso fazer algumas manipulações geométricas aqui. Ó, o que eu posso fazer aqui? Geométricas não, desculpa, algumas manipulações matemáticas. Vou fazer lembrando o quê? Lembrando que o que eu tenho aqui, na verdade, o Laplaciano, ele é o divergente do meu gradiente. Ele é isso, né? Ele é o divergente do meu gradiente. Tá? O K não preciso, né? Tá. Beleza. É disso aqui mesmo que eu preciso. E aí temos algumas manipulações matemáticas, né?
Lembrando, ó, lá de cálculo, né? Lembrando que nós temos o seguinte aqui, a gente pode fazer pela regra do produto, né? Pela regra do produto a gente tem o quê, ó? Que a gente tem, aplicando aqui o operador nabla em W, tá? Esse W multiplicado pelo meu gradiente de H. A gente tem isso aqui, ó. Tá? Esse operador nabla está aplicado assim, tá? Se eu vou colocar dessa forma ou dessa, mas ele está aplicado, tá? O que eu tenho? Isso aqui, ele vai ser igual ao gradiente de W multiplicado, né? Isso aqui é um gradiente, isso aqui é um vetor, então multiplicado por o gradiente de W. Né? Vou colocar isso aqui embaixo, porque isso aqui são vetores, tá? Mais, ou seja, regra do produto, né? Derivado do primeiro multiplicado pelo segundo mais o primeiro multiplicado pela derivada do segundo. Não é isso? Interessante, né? Quer dizer que, olha só, pela regra do produto, né? Então a gente tem esse termo, o que vocês conseguem perceber? Que esse termo, ó, esse termo são iguais, né? Os dois termos, eles são iguais. Então eu consigo substituir, né? Eu consigo substituir, ó. Pegar dessa forma, né? Esse termo eu vou pôr ele aqui. Na verdade, eu vou isolar esse termo primeiro, depois, né? Substituir ele nessa equação em cima. Então, vamos chamar essa equação de 1. E vou isolar esse termo aqui, então, ó. Quer dizer que o W multiplicado pelo divergente do gradiente de H, ele vai ser esse termo, né? Esse termo aqui, menos esse outro termo. Menos esse outro termo. Dessa forma. Ó que beleza. Tô fazendo assim, né? É mais fácil para mim. Poderia fazer em termos destrinchar aqui mesmo, as derivadas parciais, mas assim fica muito mais direto, tá, pessoal? Para mim. Então eu vou substituir esta equação 2 na 1. Tá? Então, substituindo agora. Substituindo a equação 2 em 1. O que a gente obtém aqui? Tá? Vou substituir essa equação. Que eu tenho uma integral agora ao longo do meu domínio deste primeiro termo, tá? Ó, que é o gradiente de UH multiplicado pelo gradiente de H, né? Que eu acho que é divergente, tá, pessoal? Que são divergentes que eu estou sendo aplicado, né? Isso aí. Vou isolar esses termos, né? Esse primeiro termo aqui, menos, né? A integral ao longo do meu domínio deste termo aqui. Olha que interessante. Você percebe? Isso aqui, pessoal, quando a gente desenvolver, ele vai ser basicamente ali o meu jacobiano. Seria o equivalente à minha matriz de rigidez que eu achei, né? E esse termo aqui, especificamente, é as condições de contorno natural. Aí você fala assim, eu não tô vendo, professor. Como assim? Isso aqui são as condições de contorno natural, não faz o menor sentido, né? Bom, vou mostrar aqui. Isso aqui pode ser, né? A equação de contorno natural. Pelo teorema de... Ó, pelo teorema do divergente. Gente, a gente tem o seguinte, pessoal. Se a gente tem uma integral ao longo do meu domínio, do meu divergente
de uma determinada variável, tá? Deixa eu pensar aqui. V, tá? Então isso aqui, ó, é ao longo do meu domínio. Ele vai ser igual à minha integral, ou seja, a integral ao longo do meu domínio, né? Do meu divergente, ele é igual à integral ao longo do meu contorno, ó, não é mais o domínio do domínio, integral é ao longo do meu contorno, do V multiplicado pelo um N. Tá vendo? Olha que beleza. E aí você percebe que, ó, eu consigo aplicar isso aqui nessa equação aqui, né? Por isso que era melhor eu ter voltado um pouco atrás, agora que eu reparo, né? Porque aqui não tem velocidade, porque... Bom, é só achar a velocidade, na verdade, só fazer o equivalente. Essa equação é a 3. Essa equação aqui, chama de 3. Essa equação é a 3, na verdade. Essa aqui é a 4. Então, aplicando, na verdade, aplicando 4, né, o termo do divergente, nessa equação 3, o que eu fico? Eu fico que eu tenho esse termo aqui. Esse que eu posso passar para o outro lado vai ficar positivo, né? Tá negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então fica assim, ó. Tá? Tô passando esse outro termo. E este termo, ele vai ficar assim, ó. Eu vou pegar a integral ao longo do meu contorno disso aqui. Ó, vai ficar do... Deixa eu ver, vai ficar W, o gradiente de H, multiplicado por N. Tá? Ao longo do meu contorno. Isso aqui é uma condição de contorno natural, né? Uma condição de contorno natural. O problema é que isso aqui devia ser fluxo, né? Só que como eu coloquei isotrópico, eu acabei aplicando Laplaciano direto, eu acabei perdendo o K no meio do caminho, né? Porque se você parar pra pensar, né, o que é V? Eu perdi o termo porque eu devia ter feito em termos de coisa, ó. Vai ser menos K multiplicado pelo gradiente, opa, de H, tá vendo? Esse K eu consegui tirar da equação porque ele é isotrópico, tá, pessoal? Ele é isotrópico. Por isso que eu consegui tirar. Então, nessa condição de contorno que eu tô aplicando aqui, né? Considerando que tudo é isotrópico, eu precisaria só achar o gradiente de H e multiplicar por N, tá? Para essa situação. Para o caso mais genérico, vou desenvolver o caso mais genérico, né? Senão fica meio capenga dessa forma. O caso mais genérico, como que ficaria então? Então, essa forma fraca, né? Que eu achei até esse ponto, considerando o Laplaciano. De forma mais genérica, a equação que eu tenho é essa aqui. A equação que eu tenho é equação governante. A equação governante mais genérica é essa aqui, ó. É o divergente, tá? É de K pelo gradiente de H. Essa é a equação mais genérica. E esse K, ele pode ser uma matriz, né? Coloquei 2 embaixo porque ele na verdade é um tensor aqui ou uma matriz. Vou colocar como matriz, tá? Aí sim, né? Aí o V, ele nada mais é do que o menos K multiplicado por o gradiente de H no contorno. Isso aqui vai ser isso aqui multiplicado por N. Aí, agora sim, né? Isso aqui é um escalar. Não, isso aqui na verdade é um vetor, né? É um vetor. Não, isso aqui vai ser um escalar, tá? Quando multiplicar vai ser um escalar. No contorno. No contorno V. Isso aqui é um vetor, né? Quando eu multiplicar por nx e ny, ele vai ser como um escalar numa determinada direção, né? Esse é só o fluxo. É isso mesmo. Se eu tirar o n, né? Ele fica só em termos de coisa.
E a carga hidráulica, que eu vou estar aplicada, né? O gradiente que vai estar aplicado aqui, então, em o gama P. Dessa forma. Beleza. Bom, pessoal, agora sim fica mais completo, né? Aplicar a forma fraca. Achar a forma fraca agora sim. A forma fraca. E como que fica a forma fraca aqui agora? Fica assim, ó. Tô pensando se esse aqui acho que devia ser um vetor. Mas vamos aplicar dessa forma aqui primeiro, ó. Então vai ser o seguinte. Então no domínio, vou ter W, fazer mais rapidinho, né? Não precisa detalhar tanto, porque você já vira o caminho. E ao longo desse domínio. Vou aplicar a regra do produto, aplicando a regra do produto, né? Ó. Por aqui. Ó. Regra do produto. O que eu vou aplicar aqui pela regra do produto? Isso é bem similar ao que a gente tinha aplicado, né? Que vai ser dessa forma. Aqui eu vou estar aplicado, só que vai estar em K também. Pronto. Derivada do primeiro, né, multiplicado pelo segundo. Multiplicado por tudo isso aqui. Mais o primeiro multiplicado pelo segundo, que vai ser todo esse termo. Acho que não vai caber se colocar dessa forma. Estou fazendo mais o que eu já fiz, né? Vou isolar esse termo e depois vou substituir aqui. Quando eu isolo e substituo, vai ficar assim, ó. Não vou fazer isso tão ruim. Eu vou... Deixa eu ver. É mais, né? Vou isolar esse termo. Vai ficar todo esse termo aqui. Seja o divergente do W, o gradiente. Vou colocar de velocidade, tá? Isso aqui é velocidade, como vocês perceberam, tá? Isso aqui é o divergente da velocidade. Lá atrás a gente colocou essa equação que eu ainda comentei que o Alan ia ter que escrever, né? Mais fácil é escrever tudo. Tá vendo? Fica mais fácil, né? Essa equação também fica mais fácil para mim. As coisas começam a fazer mais sentido e começa a ficar mais direto, né? Então eu vou ter que ficar muito tempo escrevendo muita coisa e vai prolongar muito. Então isso aqui, eu tô falando que é o seguinte, né? O W vezes o V é igual o gradiente de W multiplicado pelo divergente de V. Não, multiplicado por V só, né? Isso. Gradiente do primeiro multiplicado por V mais o primeiro multiplicado pelo divergente de V, né? Isso aí. Aí eu substituo isso aqui. Vai ficar esse termo. Vamos ver agora. Agora sim, ó. Vezes o V, que é a velocidade. Vamos pôr tudo dentro. Menos o gradiente de W multiplicado por V. Pronto. Pelo teorema do divergente, né? Ó. Aplicando o teorema. Me mudou um pouco. Do divergente. Fica essa equação, né? Esse termo eu passo para o outro lado, porque isso aqui tem que ser igual a zero. Então fica assim, ó. Esse termo se mantém, né? Não mudou nada, como eu falei, depois eu posso expandir. Vai ser igual a agora sim, né? Agora vai ser assim, ó. V vezes o N de gama, que tem o W, né? Tá bom? Essa é a equação mais genérica. Até inclusive para o caso em que eu não tenho isotropia, que o material é anisotrópico com relação
a permeabilidade. Eu devia ter desenvolvido dessa forma desde o começo. Certinho? E aí, né, pessoal? Eu posso até expandir, porque eu sei o que é o V, né? Sendo o V igual a menos K. Agora sim, ó. Nabla H. Tá? Esse caso aqui eu também posso, se isso aqui for isotrópico, né? Eu posso tirar ele e simplesmente colocar o nabla aqui dessa forma. Isso aqui é um escalar nesse caso, né? Isso aqui é uma matriz contendo os termos Kx e Ky, né? As permeabilidades nas direções horizontal e vertical. Beleza, pessoal, foi isso. E chegamos na forma fraca. A forma fraca é essa que tá vendo aí em cima. A gente tem então um termo. Esse termo aqui ele vai ser basicamente equivalente à minha matriz de rigidez. Ele aqui é equivalente aos nossos contos. Esse é a condição de contorno natural aplicada ali. Chegamos nessa resposta então final nossa. Tô vendo se tem algum termo que eu esqueci, né? Não. Na verdade tem, né? Eu tenho que expandir essa equação, né? Tem que expandir essa equação. Nesse sentido, porque tem dois contornos, né? Na verdade, esse contorno, eu tenho contorno natural e eu tenho contorno essencial. Então fica assim, ó. A forma, né? Isso aqui tá tudo bem, eu mantenho, né? Realmente dentro do meu domínio. Isso aqui fica dentro de dois contornos. O meu contorno natural, eu chamei de, acho que V, né? O V aplicado aqui em N. Eu vou integrar ao longo desse, né? Desse limite, mais ao longo do meu contorno, mais o outro que eu integro ao longo de H. Meu contorno aqui, né? Gama sub H. Por que foi importante eu escrever isso, né? Porque por elementos finitos, pelo método de Galer que a gente está fazendo, ele vai ser... Aqui eu vou estar ele prescrito, né? Aqui eu tenho ele prescrito, ó, né? Aqui vai ter esse gradiente. Na verdade, essa forma também não é muito boa de escrever, né? Opa. Vou colocar assim, ó. Aí fica melhor, né? Ele está prescrito, então aqui para mim. Então eu vou ter nessa região exatamente essa equação, tá vendo? E nesse H, né, pessoal, lembra? A gente falou lá para o problema 1D que tem uma particularidade. O W. O W ele é todas as funções admissíveis, né? Que tenham solução possível para esse sistema, com, né, na condição essencial, ele sendo igual a zero. Aqui, necessariamente, na condição essencial, nesse contorno essencial, ele tem que ser zero. Sendo zero, então essa equação se reduz, né, para esse caso aqui. Matematicamente, a gente pode ver assim, ó. Como o conjunto de todas as funções peso admissíveis vou colocar o zero, tá? Onde a gente tem que o zero ele é o seguinte, ó. Então ele é o conjunto, né? Lembra que a gente estudou conjunto lá na primeira série? É o conjunto, né? Composta de W, né? Todas as funções W, X e Y, tal que
Isso aqui é tal que o WXY ele pertence a um espaço H1, H', acho que é H1, não é H' não, H1, tal que ele tem que ser zero, todas as funções necessariamente tem que ser zero, tá? No meu contorno essencial, tá? Então eu estou dizendo, olha, todas as equações, né, esse conjunto, o zero, é o conjunto de todas as funções peso, tá? Tal que essas funções pertencem a esse universo H1, né? Esse outro conjunto, tal que, né, ele seja zero em gama sub H. Gama sub H sendo contorno essencial, tá? E aí, logo a gente reduz essa equação então para o seguinte, para esta equação aqui. Tem alguém furando a parede aqui, tá? Se tivesse aí na gravação um barulho enorme, é de uma furadeira. E aí a gente fica desta forma aqui. Esse aqui fica zero, né? Ele sai fora e a gente fica simplesmente com esta aplicação aqui, opa, gama sub V. A gama V, opa, vezes o N, né? E o D gama. Fica dessa forma, tá, pessoal? Porque o H vai ser zero nessa região aqui, então ele vai acabar saindo. Então chegamos à nossa forma fraca. Não, Alan, a prova de semana que vem é só a parte unidimensional, tá? Essa parte é da segunda prova. Bom, então chegamos na forma fraca, que é essa aqui. Agora, pessoal, a próxima etapa é desenvolvimento por elementos finitos. Essa foi rápida, né? Foi meia hora, realmente não é demorada. Mas eu preciso, não tem como desenvolver elementos finitos pelaquela forma forte. A gente precisa chegar até essa forma fraca. Então o terceiro vídeo vai ser elementos finitos. Rapidinho, vou parar a gravação.